Agora, propriamente, quero dizer boa noite para a igreja. Depois de um tempo de férias, a gente retorna alegre, com saudade. Faz muita falta a gente estar aqui, faz muita falta estarmos perto dos irmãos, compartilhando da palavra, compartilhando da vida. E nessa noite eu quero ler com você, e nós juntos recebemos da parte de Deus a ministração da palavra a partir do Evangelho de João, lá no capítulo 1, versículos 35 a 42. Eu convido você a abrir junto comigo o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 35 a 42. O reverendo Tiago continua em férias até o final desse mês, e o reverendo Patrick hoje está pregando na igreja presbiteriana do Jardim Monza, participando da instalação do pastor Frank, que a partir desse ano é pastor da igreja presbiteriana. Não, estou misturando as coisas, nada a ver. Ele está lá no Guaraituba, né? É outra coisa. A Carla me olhou aqui e eu lembrei, né? Estou fazendo confusão. Pastor Frank é no Jardim Guaraituba, pastor Patrick está no Jardim Monza, duas coisas que estão acontecendo distintamente. Com isso vocês não estavam de saudade, né? Confusão. João capítulo 1, versículos 35 a 42. E o título que conduz a nossa reflexão dessa noite, a proclamação da palavra, é: o que você está procurando? O que você está procurando? Nós estamos iniciando um novo ano, e num novo ano é uma oportunidade da gente renovar muitas coisas, continuar boas coisas que a gente já fazia, deixar de lado algumas que a gente percebeu que não são tão boas. É tempo de fazer metas, revisões, recapitulações, retrospectivas. É tempo de sonhar mais, de desejar novas coisas, mudanças. E muitas dessas mudanças a gente ainda deixou condicionada ao novo ano. Eu não sei vocês, mas tem algumas coisas que eu pensei, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas deixa o ano acabar, assim que virar o ano eu começo. Tem coisas que a gente deixa condicionada ao novo ano. A gente fala, em janeiro eu começo. Agora é fim de ano, tempo de festa, Natal, Ano Novo. Ano que vem eu resolvo isso. Ano que vem eu lido melhor com isso. Ano que vem eu vou adquirir esse novo hábito. Ano que vem eu vou começar um determinado curso. Ano que vem. E a gente vai deixando para depois, mas na expectativa do novo ciclo. Isso é perfeitamente normal, né? A gente fazer isso na expectativa de que vai iniciar um novo ciclo. A gente tem a sensação que dá uma respirada, só o fato de ter aquele pequeno intervalo ali de uma semana entre o Natal e o Ano Novo, parece que realmente dá uma sensação de coisa nova, né? Vai começar uma coisa nova. A gente escreve outro ano no calendário e daí parece que as coisas realmente já amanheceram um pouquinho diferentes. Outras nem tanto. Mas é fato que a gente usa desses ciclos, então, para essas renovações, e a gente tem muita expectativa em cima disso. A gente tem expectativa de uma coisa nova. A gente tem expectativa de que seja diferente. A não ser que você esteja num momento de profunda desesperança, mas talvez justamente pela grande desesperança que você não anseia por isso, mas normalmente a gente não quer repetir os erros do passado, não é verdade? A gente não quer continuar na mesma. Ou sofrer as mesmas coisas que a gente sofreu. Ninguém fala assim, esse ano eu vou fazer igual ano passado, para ter as mesmas dores de cabeça. Eu quero sofrer igualzinho, então em 2022 eu perdi o emprego, esse ano eu vou fazer a mesma coisa para ver se eu perco de novo em 2023. Ninguém pensa assim. A gente fala, não, se acontecer uma coisa ruim, eu quero ver o que eu posso fazer diferente para conseguir uma coisa nova nesse novo ano. A gente tem a expectativa de mudança. Mas o que será que a gente está procurando? O que será que a gente realmente quer? Quando a gente pensa que quer melhorar de vida. Não é ruim melhorar, é ruim? É ruim pensar em melhorar? Acho que podemos concordar que não, né? É o mínimo que a gente pode fazer, é buscar por uma mudança. Mas o que é que a gente está procurando? Que nós estamos buscando. E Jesus faz essa pergunta no texto que nós vamos ler agora, ali em João capítulo 1, versículos 35 e 42. Ele também vai perguntar aí ao longo do texto, eu peço que você preste bastante atenção. Ele vai perguntar, o que vocês estão procurando? O texto diz assim, no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes, o que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. E Jesus respondeu, venham ver. Então eles foram,
viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. E Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da sua palavra e ela foi lida. E nós pedimos que o Senhor aplique a mensagem que essa palavra tem ao nosso coração. Pedimos que o Senhor nos dê clareza de entendimento para que possamos compreender a sua palavra. Mas pedimos também discernimento espiritual para que essa palavra não atinja somente o nosso intelecto, mas transforme o nosso coração. Transforme a nossa maneira de ser, de viver. Que essa palavra nos aproxime mais do Senhor Jesus. Que essa palavra nos molde aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós lemos o trecho anterior a esse que a gente acabou de ler agora, durante a liturgia. Se você observou, nós lemos os versículos 29 a 34 durante a liturgia, onde João está anunciando. A missão que Deus deu para João era anunciar a chegada do Messias. Ele era aquele que preparava o caminho. E ele não cansa de dizer: eis o Cordeiro de Deus. Este é o Filho de Deus. Ele anuncia Jesus, ele batiza Jesus e ele diz para as pessoas: eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias deste que vem depois de mim. Eu não sou o Messias, eu não sou o profeta que vocês aguardam, mas ele é. Ele é o Filho de Deus. Ele é o verdadeiro. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que nós esperávamos há tanto tempo. Gerações e gerações aguardaram pela chegada dele e ele chegou. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele fala isso naquele trecho que nós lemos durante a liturgia, no versículo 29. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz de novo ali no versículo 35 que nós acabamos de ler. Quando Jesus passa, ele anuncia. Ele faz questão de evidenciar quem Jesus é. E ele diz novamente: eis o Cordeiro de Deus. Esse trecho que nós vamos ler, que nós vamos falar sobre ele, nós lemos e vamos falar sobre ele, os nomes são importantes para nós nessa noite. Se você observar, várias vezes tem algumas informações entre parênteses, você percebeu? E ele fala, por exemplo, ali, Rabi, e ele abre parênteses e diz, Rabi quer dizer mestre. Depois ele fala, Messias, e ele abre parênteses e explica, Messias quer dizer Cristo. Mas ele também fala, Cefas, Cefas quer dizer Pedro. Os nomes são importantes para nós, então eu peço que você preste bastante atenção. No momento oportuno nós vamos chegar neles também. Quero ajudar você aqui, só fazendo uma distinção importante, é que o João, o autor do Evangelho, e o João Batista, em que o texto está falando, são pessoas distintas. Mas os dois estão aqui. João Batista está aqui porque o próprio João que escreve fala sobre ele, que é quem anuncia que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas há uma característica interessante na forma de João, o autor do Evangelho, escrever, é que ele não se inclui nos escritos dele. Ele fala de todos os outros discípulos de Jesus, mas justamente dele mesmo e do seu irmão, ele não fala nominalmente. Os estudiosos, então, veem nesse comportamento uma forma dele indicar a sua autoria. E justamente quando ele não fala quem é porque é ele mesmo. E a gente vê nesse texto que ele fala que 2 homens, 2 discípulos, seguiam João Batista e ouviram de João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. E ele dá nome para um deles. Ele fala que é André, irmão de Pedro. E o outro ele não diz que é. Então, os teólogos acreditam que o outro é justamente o João, o autor do texto. Então veja que o próprio autor escreve de uma situação não que ele ouviu falar, mas que ele vivenciou. João estava junto com André, perto de João Batista. Viu Jesus passar. E João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. Aquilo chama a atenção deles e eles vão atrás. Eles vão averiguar. Eles querem entender o que está acontecendo. Quem é esse homem? Que João Batista, que eles já ouviam, já conheciam, que tinha uma palavra de confiança, que tinha uma autoridade reconhecida pelo povo como um profeta que anunciava coisas novas, falava da necessidade do arrependimento e batizava as pessoas no Rio Jordão, de repente indica o Messias, o Cordeiro de Deus,
puxa, a gente precisa ver o que é isso. E o texto conta pra gente, então, que quando esses dois discípulos, André e João, ouvem isso de João Batista, eles vão atrás. Eles querem saber o que aconteceu. Quem é esse homem? Quem é esse Cordeiro de Deus que eles estão anunciando? O primeiro nome, ou título, ou designação que aparece aqui nesse texto para nós é Cordeiro de Deus. O cordeiro, o que é o cordeiro? É um animalzinho. É o filhote da ovelha, do cabrito. É o indivíduo jovem dessa mesma espécie. Os cordeiros, eles tinham um símbolo de muita pureza, de algo casto, inocente. Mas, ao mesmo tempo, eles também faziam referência ao sacrifício. Os cordeiros eram utilizados para os sacrifícios de remissão de pecados. Quando João Batista anuncia Jesus como Cordeiro de Deus, eles entendem o que João Batista está querendo dizer. Este que vem aí é alguém puro, diferente, mas também é alguém que vem para se sacrificar, amando do próprio Deus. Ele não é um cordeiro qualquer, mas ele é o cordeiro do próprio Deus. Jesus já tinha sido anunciado por João Batista como o próprio Filho de Deus, e eles já ouviam isso também. Então eles vão conferir. Imagine você, que você está caminhando na rua 15, ali no centro, e alguém fala para você, quer um alfajor? Já aconteceu isso com você, né? Sempre tem. Se você está com vontade de comer um doce, você até para. Se você está com um pouco de tempo também, porque eles gostam de conversar e tomar tempo, né? Até vender para você pelo menos 5 alfajores. Mas se você não tem interesse em alfajor, você para? Não para. Se alguém anuncia para você, eu tenho aqui uma perna mecânica, você para olhar? Se você não estiver precisando de uma perna mecânica, eu acredito que você não vai parar. A não ser que você esteja extremamente desocupado e muito curioso. A gente só para ir atrás daquilo que interessa a gente, que responde a alguma necessidade nossa. Se você estiver muito doente e alguém que você conhece, respeita, a autoridade disser para você, tem um lugar que tem cura para a doença que você tem, você vai atrás? Com certeza. Seja a recomendação de um médico ou algo extremamente miraculoso, se é algo que está te fazendo sofrer muito e é alguém que você confia muito te dá essa informação, você vai pelo menos dar uma verificada por curiosidade para ver se é isso mesmo. Nem que você realmente não faça o tratamento ou sofra aquilo que tem que sofrer para poder ter essa cura. Mas você vai. A gente só é movido a procurar aquilo que nos interessa de alguma forma. João e André ficam curiosos porque eles tinham uma expectativa. A expectativa do Messias. Eles queriam saber quem era esse Cordeiro de Deus. Por curiosidade ou por real interesse. Eles buscavam alguma coisa. E é curioso que justamente quando eles chegam perto de Jesus, o que Jesus pergunta? O que vocês estão procurando? Porque eles realmente procuravam alguma coisa. Eles vão atrás de uma resposta. Eles já sabem quem é. Eles viram passar com os próprios olhos. Então eles não estão indo atrás de alguém. Eles já sabem quem buscar. Eles estão tentando descobrir quem é o Cordeiro de Deus. Eles já sabem. Eles querem saber por que ele é o Cordeiro de Deus. O que ele pode oferecer como Cordeiro de Deus. O que como Cordeiro de Deus ele pode fazer em relação às questões que eles têm pessoais. A gente só se interessa por aquilo que a gente tem necessidade. Jesus então olha para eles e pergunta, o que vocês estão procurando? Vocês que vieram até mim, que souberam que eu sou o Cordeiro de Deus, que expectativa vocês têm? Vocês acham que eu posso fazer o que por vocês? O que é que vocês estão querendo de mim? A pergunta de Jesus, é claro que ela é retórica. Jesus sabe a resposta. Jesus conhece os corações. Jesus sabe exatamente qual é a necessidade de cada um. Sabia a necessidade de André, sabia a necessidade de João, sabe a sua necessidade e a minha. E mesmo quando ele possa perguntar para mim e para você o que vocês procuram quando vocês vêm até mim, ele já sabe qual é a resposta. Mas às vezes a gente vem cheio de expectativas que nem mesmo a gente conhece. E a gente diz uma coisa, mas lá no fundo do nosso coração a gente está procurando outra. A gente às vezes dá a resposta pronta, mas se a gente sondar profundamente o nosso interior, a gente percebe que a nossa expectativa às vezes é muito torta a respeito daquilo que a gente procura em Jesus. E às vezes é muito acertada, graças a Deus por isso, quando a gente procura a presença de Jesus. E Jesus então faz essa pergunta, e ele não direciona a quem, mas justamente ao quê. Ele esperava ouvir deles o que eles realmente esperavam de Jesus e o que Jesus pudesse lhe oferecer. A verdade é que nós procuramos, então,
tudo que nós procuramos, no fim das contas, tudo que a gente tem interesse, tudo que a gente realmente quer na nossa vida, tem relação com os nossos medos. Se você trabalha muito porque você acha que você precisa ganhar muito, é porque você tem medo de passar necessidade. Se você é extremamente preocupado com o seu envelhecimento, é porque você tem medo de morrer. Se você é alguém muito preocupado com segurança, que você está o tempo todo checando todas as portas da casa e você não consegue dormir em paz se você não tem certeza que a segurança está totalmente completa naquilo que você consegue imaginar, é porque você tem medo de um assalto. Existe um cantor cristão chamado Estevão Queiroga. Numa música dele ele diz que todo medo é medo de morrer, até o medo de não ser amado. Os nossos medos movem muito os nossos interesses. E no fim, os nossos medos têm a ver com o nosso medo de morrer. E quando ele diz que mesmo o medo de não ser amado tem a ver com o nosso medo de morrer, eu acredito que ele está querendo dizer que quando a gente não é amado, a gente tem medo de morrer na mente das pessoas. A gente tem medo de ser, não só de morrer fisicamente, mas de ser esquecido. Não é verdade? É por isso que tem muita gente procurando fazer coisas notórias, virar nome de rua depois que morrer. É por isso que quando a gente estuda, escreve um artigo e publica, a gente quer fazer questão que o nosso nome apareça no nosso trabalho. A gente não quer que as pessoas esqueçam que foi a gente que se esforçou para fazer aquilo. É por isso que quem escreve um livro põe o nome do autor. Ele quer ser lembrado como autor da obra. A gente tem muito medo de ser esquecido. A gente tem medo de morrer. E tem gente que tem medo de morrer de fato. Medo da morte. Medo do momento da morte. Medo do jeito que vai morrer. Eu já tive muito medo do jeito que eu ia morrer. Quando eu era mais novo, adolescente, falava que o meu maior medo era de morrer sofrendo. Claro, eu ainda tenho esse receio, não quero, né? Mas não é um medo desesperador que me toma mais. Mas imagine você morrer afogado, morrer queimando. Me assusta pensar nisso, né? Acho que ninguém quer morrer sofrendo. Mas o fato é que tem muita gente que vive desesperado, com medo da hora da morte. E o medo que nós temos de morrer, na verdade, tem relação com aquilo que vai acontecer depois que morrer. A gente tem medo do que vai acontecer com a gente depois que a gente morrer. Será que tudo acaba? E se tiver alguma religião que estava certa e eu não fui atrás dessa religião? E se tivesse alguma coisa que eu tinha que ter feito e não deu tempo de fazer? E se eu não conseguir deixar os meus filhos seguros, crescidos, sustentados? E se eu abandonar meus filhos crianças, muito pequenos, que não podem se defender? E se eu não puder cuidar dos meus pais e morrer antes deles? A gente tem medo da partida. Tudo que a gente busca no fim é para suprir algum medo nosso. Medo de ser rejeitado, medo de ser esquecido, de não ser amado, medo de não ter propósito, de não ter função, de não saber qual é a razão da nossa existência. Medo de ficar no tempo, medo de ficar para trás. O fato é que só uma resposta que conceda para a gente coisas eternas pode suprir esse nosso medo relativo às coisas temporais. Só um amor eterno, só um propósito eterno, só uma salvação eterna pode livrar a gente para sempre das dores e dos buracos que a gente tem na alma, das tristezas que a gente carrega no nosso ser. Só uma resposta maior do que as coisas do tempo podem suprir aquilo que no tempo de hoje aflige o nosso coração. O único lugar que a gente encontra essa resposta é em Jesus. Por isso que quando alguém pergunta para você o que você está procurando, a melhor resposta que você poderia dar é Jesus, o tempo todo. Porque só Ele pode responder aquilo que eu tenho de sofrimento na alma. Só Jesus pode me livrar dos meus medos. Só Jesus tem um amor perfeito que lança fora todo medo. Só Jesus pode dar resposta ao meu medo de ser esquecido, abandonado, ao meu medo de viver sem propósito, de desperdiçar os meus dias. Só Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A verdade é que André e João, que foram atrás de Jesus, também tinham esse vazio. E talvez o anseio deles fosse: Jesus, se o Senhor me fizer o pescador mais famoso daqui, eu vou conseguir resolver os meus problemas. Talvez o anseio deles estivesse ligado a algumas outras coisas relativos ao seu próprio tempo, ao contexto que eles viviam político.
opressão do Império Romano, e eles tinham uma expectativa que o Messias que viesse pudesse livrar eles de tudo aquilo. Então eles pensavam: Jesus, se o Senhor derrubar o Império Romano, então a gente vai ter sossego na alma. E às vezes a gente se aproxima de Jesus e ele pergunta para a gente: o que você está procurando? E a gente fala: Jesus, eu quero que você faça uma única coisa só, só me ajude com a minha família. Quando na verdade o nosso problema é muito maior do que esse. Jesus, eu queria só que o Senhor pudesse me dar um emprego melhor para eu poder ganhar um pouquinho mais e pagar uma escola melhor para o meu filho. Jesus, eu queria uma cura para uma doença de alguém que eu amo muito, que está sofrendo muito. Nem sempre é uma coisa ruim que a gente quer, mas isso não quer dizer que não é a expectativa errada. Não é só porque é nobre que é certo. Quando a gente procura, a gente deve procurar Jesus, e veja qual é a resposta de Jesus. O que Jesus oferece para eles? A casa. Ele pergunta: o que vocês estão procurando? E ele fala: onde você mora, Jesus? A gente quer ter um tempo com você, a gente quer, tem muita gente à sua volta o tempo inteiro, onde você vai, é multidão, e a gente quer um tempo especial, conversar. E eles recebem uma resposta que eles talvez não pudessem imaginar quão boa seria. Jesus fala: vocês querem saber onde eu moro? Ah, então vem comigo, estou indo para casa agora. Imagina que maravilha, que privilégio ouvir de Jesus: vem na minha casa conversar comigo, tomar um café, comer um pão caseiro que minha mãe fez. Vem comigo ter um tempo de qualidade, de relacionamento. Jesus podia ter feito um milagre, Jesus podia ter feito um grande sinal, Jesus podia ter feito algo miraculoso, mas ele convida eles para comer, sentar na mesa, conversar, se relacionar. Jesus convida eles para proximidade. Jesus convida eles para andar perto. Jesus convida eles para serem discípulos dele. Jesus chama André e João para esse grande privilégio. A gente não pode aqui esquecer, né? Não quero esquecer dos nomes, que aparece um nome aí nesse trecho, né? Quando eles perguntam, Jesus pergunta: o que vocês estão procurando? Eles respondem: Rabi, onde o Senhor mora? E Rabi quer dizer mestre. Era chamado de Rabi. A palavra Rabi significa muitas coisas. Literalmente isso, muitas coisas. Porque essa palavra era dada, esse título era dado para aquele que sabia muitas coisas, continha muito conteúdo sobre as Escrituras. Era um reconhecimento de alguém sábio sobre as coisas da Bíblia, da palavra, naquela época da lei dos profetas. Era chamado de mestre. Até ali, então, eles reconheciam certa autoridade de Jesus, mas ainda muito limitada. Embora eles tinham ouvido de João que ele era o Cordeiro de Deus, eles conseguiram reconhecer que Jesus era um mestre, alguém cheio de conhecimento, um professor muito bem formado, um PhD em Bíblia no máximo. Com respeito, sim, com muito respeito, mas muito aquém daquilo que Jesus realmente é. Muito pouco, porque as expectativas deles ainda estavam limitadas a essa visão limitada que eles tinham a respeito de Jesus. O que eles estavam procurando, embora eles tenham se disposto a se relacionar, a conversar com Jesus, ainda eram respostas muito pequenas diante da verdadeira necessidade que eles tinham no coração e que talvez nem eles mesmos conseguissem reconhecer. Eles chamam então Jesus por aquilo que eles acham que Jesus é, limitada a compreensão que eles tinham. Ao receber a resposta, Jesus recebe eles em casa, tem um tempo com eles, e aquilo é tão marcante. Sabe quando você vive uma experiência muito marcante? Que quando alguém pergunta para você, parece que vem uma imagem na sua mente. E você lembra a cor da roupa que você estava. Você lembra, às vezes, o cheiro daquele lugar. Você lembra como aconteceu com detalhes. E sabe até a hora exata que aquilo aconteceu. João faz questão de anotar a hora que ele ficou na casa de Jesus. Quando ele escreve o texto, ele fala, a minha versão fala por volta das 4 da tarde, mas alguns vão dizer a hora 10ª do dia. Há uma dúvida sobre o que significa exatamente essa hora 10ª, porque existia uma forma de contar que os romanos faziam e uma forma de contar que os hebreus tinham. Mas o fato mais importante não é esse. O fato é que eles passaram aquele dia com Jesus. E foi uma experiência marcante. Talvez eles foram procurando alguma coisa, mas Jesus deu a resposta que eles precisavam e não a resposta que eles achavam que precisavam ter, mas a que eles realmente precisavam. João e André saem da casa de Jesus anunciando não mais o Rabi, mas anunciando o Messias. E Messias quer dizer Cristo. Cristo.
A palavra Cristo e a palavra Messias são a mesma palavra em duas línguas diferentes. Naquela época, o povo estava debaixo do Império Romano, e o Império Romano conquistava, mas não infiltrava totalmente na cultura. Então eles usavam as duas línguas, a língua grega, que era a língua mais usada pelo Império Romano para unificar o Império, mas eles continuavam usando o hebraico, que era a língua do povo dali, daquela região. Cristo e Messias são palavras, a mesma palavra em duas línguas. Cristo, do grego, e Messias, no hebraico. E as duas significam ungido, escolhido. Eles reconhecem que Jesus não é simplesmente um mestre, um conhecedor, mas ele é o escolhido de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Agora eles entenderam o que João estava falando, João Batista falava. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles saem dali anunciando o Cordeiro de Deus. Eles saem dali anunciando o verdadeiro Jesus, o ungido. E a primeira pessoa para quem eles anunciam, quem é? O irmão de André, Simão. Um personagem, na verdade, muito conhecido para a gente, ao longo de toda a Escritura. Pedro aparece muitas vezes, a gente conhece ele como Pedro. Jesus muda o nome dele bem aqui, nesse instante, no seu chamado. Nós temos cartas de Pedro, nós temos várias histórias no livro dos Atos envolvendo a pessoa de Pedro. Pedro é alguém extremamente importante na história da igreja e ele foi chamado pelo Senhor nesse exato momento aqui. Mas o nome dele de batismo, de nascimento, era Simão. Eles chegam então e anunciam a Simão quem era Jesus, falam para ele que o Cristo, o Messias, havia chegado. Que eles tinham conhecido o Messias. E eles levam Simão para conhecer Jesus também. Eles levam até a presença de Jesus. E para mim, esse último versículo que nós lemos talvez seja o ponto alto do texto. Seja algo de transformador para mim e para a sua vida. E tudo isso que eu te expliquei é para chegar justamente aqui, que a gente possa compreender o que esse texto quer dizer para nós de fato. A pergunta que ecoa para nós hoje é o que nós estamos procurando, não é verdade? Essa é a proposta da nossa conversa de hoje, da mensagem de hoje. Será que a gente procura hoje um ano melhor? Uma vida melhor? Um trabalho? Uma cura? Uma resposta? Eu quero dizer para você que Jesus oferece muito mais do que respostas imediatas para problemas imediatos. Ele tem uma resposta eterna para o vazio da minha e da sua alma. E o novo ano que começa só pode ser realmente novo se ele for com Jesus. Mesmo que você chegue em dezembro de 2023 com todas as metas que você estabeleceu cumpridas, com mais formações acadêmicas, com um salário e condições de vida melhor, tendo realizado trabalhos maravilhosos na igreja, assumido coisas importantes e realizado elas com sucesso. Mesmo que você chegue em 2023, dezembro de 2023, com a Bíblia inteira lida, até 2 vezes. Com a vida social em dia, todos os amigos felizes com você, porque você compareceu em todos os aniversários, mandou mensagem para todos regularmente. Ou qualquer outra coisa que você tenha se empenhado e que você tenha conquistado. Seu ano foi só mais um ano desperdiçado se você não andou com Jesus, mesmo que tenha feito tudo isso. Se você não provou de Cristo nesse ano inteiro, se você não conhece mais sobre Jesus, se você não vive cheio do Espírito e pelo Espírito, movido por fé, então você jogou 365 dias no lixo. Tudo inútil. Até mesmo ter lido a Bíblia inteira. Mais um livro sem Jesus. Simão, vamos voltar ali no Simão, e eu quero que você perceba o que acontece na vida de Simão. Simão tem um significado esse nome de Simão, e é por isso que Jesus muda esse nome de Simão. Não porque era um nome ruim. E tem algo bem curioso que aparece aqui. O nome de Simão vem da palavra do hebraico que significa ouvir, ouça. Simão significava aquele que ouve, um bom ouvinte, aquele que presta atenção, ou aquele que cumpre uma ordem. Mas Simão também tem um outro significado, porque era um nome comum no meio dos gregos, e significava algo que parece nada a ver. Aquele que tem o nariz reto. Nada a ver, né? O que tem a ver isso? Não interessa pra gente, né? Mas interessa sim.
Por incrível que pareça, tem algo curioso aí nesse sentido. Lá em Levítico, capítulo 21, versículo 18, toda a perícope ali de Levítico 21 fala sobre as características e as leis para os profetas. Uma das características que não podia aparecer nos profetas, nos sacerdotes, que trabalhariam no templo do Senhor, na casa de Deus, é que eles não podiam ter o nariz reto. Sabia disso? Nariz reto naquela época não era simplesmente um nariz reto para baixo. Era a ideia de que essa partezinha aqui, ó, que separa a sua narina direita da sua narina esquerda, que chama ponte, fosse muito pequena. Ou tivesse o lábio fendido, que a gente chama de lábio leporino. Já ouviu falar disso? Uma malformação congênita, a pessoa nasce com o céu da boca aberto, que gera uma abertura, uma fenda labial. Pessoas que tinham essa característica não podiam trabalhar como sacerdotes. Provavelmente Simão tinha um lábio leporino. Ou tivesse alguma característica no seu nariz que lembrasse um lábio leporino. Todo mundo conhecia as leis de Deus. Fazia parte da cultura. Quando as pessoas olhavam para Simão, ele tinha a imagem de alguém indigno de servir na casa de Deus. Ele tinha a aparência clara de alguém indigno para ser aquele que proclamava as coisas de Deus. Porque a lei dizia que ele não podia. Simão, então, virou pescador. Talvez por tradição familiar, mas se ele tivesse o desejo de se tornar um sábio, um escriba, alguém que fosse um rabi, ele não podia. A aparência dele o condenava por isso. Era muito comum naquela época que as crianças recebessem o nome depois de nascer, por alguma característica física ou de personalidade. E é por isso que é muito provável que Simão tenha recebido o nome de Simão, porque ele tinha essa característica. O nariz baixo, por causa de um lábio leporino. O que Jesus faz aqui não é simplesmente dar um nome novo porque Jesus não gostava de Simão ou porque não soava como Jesus queria. Jesus está dizendo para Simão que a lei não pode sobrepor o trabalho gracioso de Cristo. E que ainda que as pessoas olhem para ele e enxerguem ele como alguém completamente indigno de servir na sua casa, Jesus diz: Simão, larga as redes e venha ser pescador de homens. Venha trabalhar comigo. Venha ser meu, venha andar comigo. E Jesus dá um outro nome para ele, Cefas, que em hebraico significa rocha, que é o mesmo nome Petros ou Pedro, que também significa pedra, rocha. Jesus disse para Pedro, para Simão, que agora é Pedro, né? Você não é mais alguém indigno. Por causa de mim, que sou a rocha, você vai ser como eu, rocha também. E vai trabalhar, sim, para o meu nome, para o meu reino. E vai ser pescador de homens. Nas narrativas dos outros evangelhos, o chamamento de Pedro acontece dessa forma. Jesus chama ele da pescaria e fala: você não vai mais pescar peixe, você vai pescar homens. A vida de Pedro é completamente transformada a partir desse momento. E eu convido você a ler as Escrituras e conhecer quem foi Pedro ao longo de toda a história da igreja e do cristianismo. Apóstolo de Cristo. Alguém muito importante para a glória de Deus. O chamamento que aconteceu na vida de André, de João, de Pedro, ainda é feito para nós. Quando você vem aqui na igreja, quando o ano inicia, o que é que você está procurando? Uma situação melhor só? Ou a verdadeira mudança de vida? Só se Jesus entrar no meu e no seu ano é que a gente pode ver um novo ano, um feliz ano novo de fato. Só se Jesus realmente atuar, trocar o nosso nome, lembrar que a gente não é mais reconhecido pelas nossas falhas, debilidades ou aquilo que as pessoas julgam que a gente é incapaz de fazer, mas por aquilo que Ele diz quem a gente é que o nosso ano realmente pode ser diferente. É que a gente vai poder terminar 2023 com alegria verdadeira no coração. Porque Jesus não vai dar só um 2023 bom para a gente, mas Ele vai garantir para nós, pela sua salvação, pelo seu sangue derramado na cruz, uma vida eterna com Ele. De paz, com todas as nossas necessidades supridas, com o vazio da nossa alma totalmente preenchido. Se a gente quer provar de coisas novas, viver coisas novas, nós precisamos perguntar para Jesus o que Ele quer que nós façamos.
nós devemos procurar Jesus. Nós devemos buscar a face de Deus. E seremos chamados, assim como Simão, para sermos servos fiéis, rochas, firmes. E é curioso, quase irônico, porque se você conhece um pouquinho da história de Pedro, sabe que ele era impulsivo, agitado, mas ele é moldado por Jesus ao longo do tempo, numa caminhada, para ser alguém como uma rocha firme para a igreja de Cristo. Alguém que é exemplo, alguém que é moldado à imagem de Jesus. Eu e você somos chamados a sermos rocha também, a partir daquela que é a rocha fundamental, a pedra fundamental, Jesus Cristo. A sermos parecidos com Ele, a andarmos como Ele andou, a amarmos como Ele amou, a sermos obedientes aos seus ensinamentos, a provarmos de coisas novas de verdade, ao vermos as nossas vidas serem verdadeiramente transformadas. Talvez aquilo que você procurava quando você entrou aquilo que você procurava, talvez você não encontre, porque talvez as suas expectativas estivessem erradas. Mas eu tenho certeza que se você procurar por Jesus, você vai encontrar muito mais daquilo que você estava procurando. Muito mais do que aquilo que você imaginava poder alcançar. Porque Jesus quer te oferecer vida eterna. Jesus quer nos oferecer uma nova vida de verdade com Ele, num relacionamento íntimo e contínuo. Jesus diz hoje para mim e para você: venha e me siga até a minha casa. Fique comigo, passe o dia comigo, a vida toda comigo. Passe a eternidade junto comigo. E conheça que eu sou o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que você possa se lembrar disso ao longo dos seus dias e do seu ano. Que você possa provar de coisas novas da parte de Cristo Jesus. Que você tenha um novo nome diante do Senhor. Que o Senhor possa transformar a sua vida espiritualmente e, por consequência, materialmente, intelectualmente, tudo aquilo que você achava que era a verdadeira necessidade será transformado por consequência, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Eu quero orar com você mais uma vez, antes de nós encerrarmos, pedindo que o Senhor continue falando ao nosso coração a partir dessa palavra. Deus querido, nós te louvamos pela sua palavra que fala e fala profundamente ao nosso coração. O Senhor é o único capaz de fazer coisas novas. Tudo aquilo que nós necessitamos, procuramos, todos os medos que nós temos só podem ser respondidos na pessoa de Cristo Jesus. Porque só Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só o Senhor é o Filho de Deus que morreu por nós, que veio até a terra, encarnou, viveu perfeitamente, não pecou, e por isso é o substituto perfeito para nos unir de novo com Deus. A nossa vida realmente só vai ter motivo, sentido, propósito. Os nossos medos realmente só podem ser levados embora se o Senhor tomar conta dos nossos corações por completo. Então nos encontra, ó Deus, rendidos aos Teus pés, prostrados diariamente diante do Senhor, numa vida de oração, numa vida de leitura da palavra, numa vida de relacionamento verdadeiro com Cristo Jesus. Cuida de cada um de nós, ó Pai, nós precisamos de Ti. Que a gente possa deixar de lado aquilo que a gente achava que era preocupação, mas que são coisas superficiais. E que possamos buscar aquilo que realmente importa, que é a vida de Cristo Jesus. E com certeza todas essas coisas que nós precisamos serão acrescentadas pela Sua poderosa e bondosa mão, na medida da Sua perfeita sabedoria, na vontade que é boa, perfeita e agradável para nós, que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, porque o Senhor continua chamando discípulos para andar com o Senhor. O Senhor continua transformando as vidas. O Senhor continua fazendo coisas grandiosas, mesmo naqueles que parecem mais indignos, como eu, como cada um aqui. Nós somos completamente indignos. Há algo em nós que de longe pode ser visto, que nos torna indignos de Te seguir, de Te servir e de falar do Seu santo nome. Mas por causa de Cristo, o Senhor nos faz justificados, justos e dignos para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus nós oramos e clamamos pela Sua graça e pela Sua salvação sendo derramada sobre a vida de cada um aqui hoje e sempre. Amém. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.